Paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 22, 6. Perdão, irmãos. Provérbios 9, 1. Amém? Só o primeiro versículo. Amém? A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, mais uma vez para te agradecer, meu Deus. Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, meu Deus. Abre nossos ouvidos, meu Deus, para estar atento à tua palavra, meu Deus. Abençoa os teus filhos que aqui estão, Jesus. Abençoa aqueles que ainda vão chegar, meu Deus. Que o Senhor venha cobrir ele com o sangue do Cordeiro, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa noite eu quero compartilhar com a igreja, mediante a palavra do Senhor, sobre a família. Amém? A família, como é que está a família essa noite? Ela está no altar? Ela está em ordem? Como é que está a família essa noite? A sua família. A família hoje em dia, irmãos, tem sido alvo do inimigo nesses últimos dias. Porque o inimigo das nossas almas, ele tem lutado de todas as maneiras, para enfraquecer e destruir e separar a família. E a família é um bem maior que nós temos. Amém? Em Provérbios 9, 1, vai dizer, Salomão vai dizer que a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. Amém? O que quer dizer esta palavra? Que para edificar e fortalecer uma família não é fácil. Não é fácil. Somente através da graça, do poder de Deus, é que podemos trabalhar com a nossa família de forma que o inimigo não tenha liberdade, né? Que o inimigo não tenha liberdade para destruir aquilo que o Senhor edificou. Amém. Se nós olharmos, vamos ver muitos lares sem estrutura, irmãos. Muitos lares sem estrutura. Não quer dizer que o lar tem que ser perfeito. Não quer dizer isso. Não quer dizer que o lar, para ser estruturado ou feliz, ele tem que ser perfeito. Temos que esquecer, igreja, que não existe lar perfeito. Toda família, ela tem erros. Toda família tem dificuldade. Mas a grande realidade é que não existe família perfeita. Mas pode existir família estruturada, apesar de todas as imperfeições, né? Mas pode existir sim. O que Salomão quer nos mostrar, igreja, nesse versículo, é que a sabedoria e a graça é o que nós precisamos para edificar a nossa casa.
Sem a sabedoria e sem a graça, jamais vamos ter um lar estruturado ou feliz, né? Em Tiago 1, versículo 5, alguém pode ler para mim, por favor? Amém? É o que a Bíblia está dizendo aqui, igreja. Que se você pedir a sabedoria, Deus Ele dá. Amém? Ele vai te dar. Se você pedir, Ele vai te dar sabedoria. Basta pedir. E no Salmo 127, no Salmo 127, versículo 1, vai dizer assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Irmão, esse versículo ele quer dizer aqui que se não tivermos Deus em nossas vidas, o que vai ser dessa geração? Né? O que vai ser dessa geração? Se Jesus estiver presente, não há como nós vencermos. Não há como nós vencermos. Igreja, se você parar para pensar, se você olhar, hoje em dia o número de divórcio é muito grande. Infelizmente o número de divórcio é muito grande. Por quê? Porque nós não temos uma família estruturada na presença do Senhor. Se você colocar a sua família no altar do Senhor, aí sim Deus entra e você vira uma família estruturada, né? Mas não adianta você estar na igreja e não fazer a vontade do Senhor. Não adianta você falar Senhor, Senhor, mas você não fala o que Deus, não faz o que Deus manda. Não adianta, igreja. Em Lucas 6, 46, vai dizer assim: por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Deus está perguntando agora: por que vocês chamam Ele e vocês não fazem o que Ele manda? Por quê? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e a pratica. Não adianta estar aqui na casa do Senhor, ouvir o que Deus está mandando fazer e você não faz. Não adianta, igreja. Como é que você quer uma família estruturada se você não trabalha na casa do Senhor, se você não trabalha na obra do Senhor? Você quer o quê? Mas não adianta, eu vou ali, adoro o Senhor e está tudo certo, está tudo bom, está tudo maravilha. Não é isso, igreja, que o Senhor quer. Não é isso que Ele quer. Ele quer pessoas fortes. Ele quer pessoas que trabalham na obra dele. Quando você trabalha na obra dele, o inimigo ele não gosta, ele fica furioso. E é por isso que ele não quer a família aqui dentro. Ele não quer na família aqui dentro. Tudo que ele quer é destruir a família, porque sabe que se a família vir para a casa do Senhor, vai trabalhar na obra do Senhor. Vai trabalhar na obra do Senhor. E o Senhor, Ele tá falando, igreja, trabalha no Senhor, que eu trabalho na sua vida. Trabalha na obra do Senhor, que eu trabalho na sua casa. Trabalha na obra do Senhor, que eu trabalho na vida do teu filho. Trabalha
homens aqui, não adianta você estar ouvindo o que Deus manda e você não faz. Não adianta você ouvir e não praticar. É fácil eu vir aqui na frente e falar. É muito fácil eu chegar aqui e falar tudo o que eu quero. Mas desde quando eu chego aqui, eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu falo, Senhor, faça a tua vontade, que não faça a minha, mas faça a tua. Amém, igreja? E outra coisa, igreja, aqui em Provérbios 22, 6, que aqui está falando da família, né? Então, quando fala família, é em geral. Amém? Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Amém, igreja? Não adianta, igreja, a gente falar assim: ah, meu filho está na igreja. Meu filho está na igreja, isso é o que importa. Não, não é isso. Seu filho está na igreja, bem verdade, mas você tem ensinado a palavra do Senhor para ele? Você tem mandado ele para a escola bíblica para aprender da palavra do Senhor? Você tem feito isso? Mas não adianta mandar ele, você tem que ir junto, igreja. Não adianta mandar seu filho e achar que está tudo bem. Tem que ir junto com ele. Amém, igreja? Porque como é que você quer ensinar o teu filho se você não vai? Como é que você quer ensinar uma coisa a ele se você não está ali ouvindo a palavra do Senhor? É como aqui a palavra está dizendo: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ele. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Ah, mas meu filho tem um dizer, igreja, que a partir dos 7 anos, tem pessoas que falam assim: ah, a partir dos 7 anos meu filho já tem um entendimento, é daí que eu vou ensinar ele. Não, erradíssimo. Você tem que ensinar ele desde bebê. Você tem que ensinar o caminho para ele desde bebê. Porque se ele crescer e se desviar, lá na frente ele vai, quando ele estiver maior, lá na frente ele vai saber. Porque ele aprendeu aqui dentro, ele vai saber a verdade. Ele pode até se desviar quando ele crescer. Igual o filho pródigo, ele pode até sair. Ele pode até ir. Mas lá na frente ele fala assim: poxa, eu aprendi a verdade dentro da igreja. E ele volta. Porque desde quando é ensinado a palavra do Senhor dentro da igreja, desde que pequeno, ele nunca esquece. Ele nunca esquece. É como eu estou falando, ele pode até sair da presença do Senhor quando ele crescer. Mas lá na frente ele vai falar assim: poxa, eu aprendi uma verdade ali dentro. Amém, igreja? E outra, educar, o único lugar que devemos educar é aonde? Em nossa casa. Educar ficou para mim e para você, educar nossos filhos. Mas ensinar os princípios bíblicos é aqui, dentro da casa do Senhor que ele aprende. Dentro da casa do Senhor que ele vai aprender, irmã. Amém? Por isso que Salomão ele está dizendo que é preciso sabedoria para edificar a família. Se eu não tenho a sabedoria de mandar meu filho para a igreja, Nilma, como é que ele vai aprender? Ah não, mas quando ele crescer, ele se decide, porque geralmente a gente fala assim. Quando ele crescer, ele se decide o que ele quer da vida. Se ele vai para a igreja, ou se ele vai para o mundão. Mas a gente não deve nos conformar com isso. Não devemos se conformar com isso. Que o melhor caminho
hoje, não só hoje, para toda a vida, é aqui na casa do Senhor. Não existe caminho melhor. Não existe caminho melhor. E nós, pais, só queremos o melhor para os nossos filhos. Amém? E outra, irmãos. Às vezes, a família não é só... Às vezes, assim, a gente, né, casa o homem. Falo do homem. Às vezes, casa e ele fala assim... eu coloco o feijão, o arroz, está tudo... Dentro de casa está tudo bem. Só que para vocês, homens, não é desse jeito. Esse é o mínimo que vocês podem fazer, colocar o arroz e o feijão dentro de casa. Para a sua família. É o mínimo. É o mínimo que você deve fazer. Mas dentro da sua casa, você acha que está tudo resolvido. E você cabeça, né? O cabeça é o homem, mas a coluna é a mulher. Amém? Você é a coluna, mulher, você é a coluna da sua casa. O homem é o cabeça, mas você é a coluna. Tenha fé, Naina, que você é a coluna da sua casa. Tenha fé, Silvana, que você é a coluna da sua casa. Não pare de orar, Silvana, pelo seu marido. Não pare de orar pela sua família. Não pare, Silvana. Nunca pare de orar. Eu vou contar um testemunho aqui que aconteceu comigo um tempo atrás. Rogério, um tempo atrás, ele gostava muito de jogar dominó. Ele gostava de jogar dominó e eu falava, eu não gostava, né? Eu não gostava que ele jogava. E aí ele, eu vou ali jogar e tal, e eu já fechava a cara para ele. Eu não gostava. Aí ele falou assim, não fica com raiva não, ele tentava me agradar de todos os jeitos. Não fica com raiva não. E aí ele ia. E eu ia orar ao Senhor. Eu falava, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito ele. Ele nunca soube disso. Eu orava por ele. Ele nunca soube, eu nunca falei nada para ele. Mas quando ele saía dali, eu começava a falar com Deus. Então eu falei, Senhor, eu não aceito isso não, Senhor. Senhor, não. Toda vez que ele ia, eu orava ao Senhor. Aí chegou um tempo, né, que eu orava e não via resultado. Orava, e eu falei, meu Deus, eu oro tanto e eu tô vendo Rogério cada dia mais tá indo nesse jogo. Aí teve um dia que eu falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu não oro mais por ele. Eu não vou orar, eu não aguento mais, Senhor. Porque eu oro tanto, e eu tô vendo ele cada dia mais indo para esse negócio. Eu não vou orar mais. E aí, quando foi passado o tempo, aí ele deu umas... Já foi enfraquecendo, né? Se ele ia uma semana, ele já não ia mais. Se ele já ia 2 dias, ele só ia diminuindo os dias. Eu falei, eita, minhas orações estão fazendo efeito. Ele nunca soube disso, eu nunca falei para ele. E aí eu falei assim, mas vou continuar orando. Eu falei que eu ia parar, mas eu não vou parar não, vou continuar orando. Até que um dia Deus fez um milagre. Ele nunca mais ele foi lá. Eu tive a resposta do Senhor. Porque não adianta, igreja, não adianta você orar e você falar bem assim, Senhor, eu não oro mais. Isso aí foi uma rebeldia minha. Porque eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, eu não oro mais não. Porque eu oro tanto e o Senhor, eu não estou vendo nada. E aí chegou um dia que Deus falou assim, o seu tempo não é o meu. O seu tempo, ele não é o meu. E é verdade, igreja, o nosso tempo não é o de Deus. Às vezes ele fala, poxa, tem pessoas aqui que oram 10 anos, 7 anos, e acham que Deus não está ouvindo, mas Ele está, porque tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo determinado, debaixo da palavra do Senhor. Amém, igreja? Eu estou falando, igreja, para você continuar orando. Você que quer que seu filho esteja aqui dentro. Você que quer que seu marido esteja aqui dentro. Continue orando, não pare. Não pare, igreja. Amém?
E aqui em Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Vai dizer: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata derruba a sua. Em outras traduções está falando assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. E vou te falar, viu? Não só tem, pastor, não só tem mulher tola e nem sábia, não. Existe homem também. Tem homem tolo e tem mulher sábia. Tem mulher sábia e tem homem tolo. É sério, igreja, tem. Isso é sério, Nilma. Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque aqui, ó, em 1 Samuel 25. E outra, igreja, cuidado com as palavras que você fala com seu marido. Cuidado com as palavras que você, mulher, fala com seu marido. Cuidado, marido, com as palavras que você fala com sua mulher. Cuidado. Tem palavra que você fala que cria algo em você que é difícil curar. Ele cria uma ferida e é difícil cicatrizar aquela ferida. Tem lares sendo destruídos justamente por isso. Porque cada palavra que você fala, as palavras, ela tem poder. Se você profetiza bênção na vida do seu marido, vai ter bênção. Se você profetiza coisas ruins, só vai ter coisas ruins. Porque a sua palavra, ela tem poder. Em 1 Samuel 25, essa história, ela é um pouco grande. Amém? Isso aqui, igreja, essa palavra, ela é um exemplo de que existe mulher sábia e que existe o homem tolo. Essa palavra aqui. Que aqui eu vou mais ou menos... como é que eu vou falar, meu Deus? Porque o texto é muito grande. Resumir isso, Davi. Eu vou mais ou menos resumir. Havia um homem chamado Samuel. E esse homem, ele morreu, né? E aí, depois Davi foi ao deserto. Davi, como todo mundo sabe, ele era um homem forte, né? Ele era um homem forte, ele derrotou Golias, como todo mundo sabe. Só que Davi, Davi foi para o deserto de Moã. Certo homem de Moã, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. A igreja, eu vou ler tudo, senão vocês não vão entender. Seu nome era Nabal. E o nome de sua mulher era Abigail. Qual era o nome da mulher, gente? A mulher inteligente, bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. A Bíblia fala que esse homem, ele era um homem ruim, um homem muito rigoroso. Ele não falava com ninguém. E Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, né, do exército dele, que ele tinha um exército. Ele tinha mais ou menos uns 600 homens com ele. Dizendo: leve minha mensagem a Nabal em Carmelo, e cumprimente
cumprimente-no em meu nome. Digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Davi aqui, ele estava mandando tipo uma saudação para ele, né? Um cumprimento, né, para ele. E muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo que tiver em Carmelo, nada fosse dele e se perdeu. Porque Davi, ele tomava conta das ovelhas, né? Desse rebanho todo do homem chamado Nabal. Ele que cuidava das ovelhas. Pergunta a ele e ele dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seu servo, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, e em nome de Davi, e ficaram esperando. Observe, Nabal, ele conhecia Davi, ele sabia de quem Davi era filho, e olha só o que ele fez. Nabal respondeu então ao servo de Davi: quem é Davi? Hoje em dia, muitos servos estão... errei. Quem é esse filho de Jessé? Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores, porque deveria eu pagar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosquiadores, e dar aos homens que vêm não se sabe de onde. Né? Ele recusou. Né? Ele falou para os homens de Davi que não iria dar nem da carne, nem do pão e nem da água, né? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras a Davi. Davi ordenou a seus homens, põe a sua espada na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos seus servos disse a Abigail. Abigail era a mulher de Nabal. Mulher de Nabal, do deserto Davi enviou mensageiro para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, nada perdemos. Dia e noite ele era como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com ele cuidando de nossas ovelhas, agora leve isso em consideração. Veja o que o Senhor pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães. Isso foi a Abigail, gente, a esposa de Nabal. Ela pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figo prensado, e os carregou em jumento, e disse a seu servo: vocês vão na frente, e eu seguirei ela. Porém, nada disse a Nabal, seu marido. Ela saiu escondida, ele não sabia. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seu soldado estavam descendo em sua direção. E ela encontrou, Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Né? Davi, ele cuidava das ovelhas, e Nabal, quando ele precisou de Nabal deu as costas para ele, falou que não ia ajudar ele.
Que Deus castigue Davi e a força com muita severidade. Caso até de manhã deixe vivo um só do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi. Abigail era uma mulher de Deus. Quando ela viu Davi com o exército vindo, matar a família dela, ela se prostrou diante dele e suplicou, Ela caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer, meu Senhor. Não dê atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, é a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e te vinagre com tua própria mão. Porque teus inimigos, todos que prenderam fazer-te mal, sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece e eu te suplico a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, e que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa que ache em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar a vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e tiver nomeado líder sobre igual, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue. Porque Davi, ele estava disposto a matar aquela família. Justamente porque quando ele precisou, ele virou as costas. E Davi trabalhou tanto para ele o tempo todo. E quando ele precisou, ele virou as costas. Caso até de manhã eu deixe vivo um só. Me perdi. Meu Senhor, não terá coração o peso de ter derramado sangue necessariamente, nem de ter feito justiça com tua própria mão. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou o meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo, e ele sofreu um ataque e ficou lisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Só até aqui, igreja. Você está vendo aí? A mulher dele foi sábia.
Porque se fosse por ele, então assim, é isso que a palavra quer dizer. Existe mulher sábia e existe homem tolo. Porque se não fosse a mulher dele que tivesse ido ao encontro de Davi, talvez tinha matado tudo, tinha destruído a família. Mas ela não, ela foi uma mulher sábia. Ela não deixou que isso acontecesse. Ela não deixou que destruísse tudo. Amém, igreja? Então é isso, igreja, que nós possamos ser sábios, né? Que nós possamos colocar a nossa família no altar do Senhor. Que nós possamos colocar a nossa família em ordem no altar do Senhor. Para eu perguntar a Deus o que está faltando na minha família para estar em ordem. O que eu estou precisando fazer para minha família estar em ordem. Existe, gente, muitos lares destruídos justamente por estar desordem a sua casa. Mas tem dias que o esposo chama a esposa para vir para a igreja, a esposa fala, não vou não. E aí ele fala, eu também não vou. Aí chama o filho, não estou a fim de ir lá hoje não. E aí você pega, não vem. Né? Mas por falta de sabedoria. Por falta de sabedoria. Porque se eu chamo Rogério para vir e ele fala não, isso já aconteceu. Eu estou apanhando aqui, viu, igreja? Isso já aconteceu várias vezes lá em casa. De Rogério me chamar e eu falar assim, hoje eu não vou. E aí ele começa a falar, ele fala assim, você não vai? Agora vai ficar fazendo o que aí? E aí eu pego, visto a roupa rapidinho e venho. Por quê? Porque ele é o cabeça. Se ele fala vamos, eu tenho que ir. Se ele falar assim, vamos, eu tenho que ir. E outra igreja, não adianta, como eu falei, não adianta você mandar seu filho e você não vir. Não adianta a igreja. Tem que estar a família firmada aqui dentro da igreja. A família ela tem que estar firmada. Por que eu separei essa palavra aqui? Provérbios 9. O que quer dizer? Coluna. Coluna ela quer dizer suporte. Se você não for um suporte dentro da sua casa, se você não for uma coluna dentro da sua casa, a sua família pode ir a mal ou pior. Se você não se pôr como uma coluna dentro da sua casa, sua família vai estar desestruturada. Mas desde quando você fala, vamos, pegue sua família e venha para a casa do Senhor. Porque aqui tem algo melhor para você. Deus ele tem um propósito tão grande na vida de cada um. Nós não sabemos. Mas nós não sabemos que Deus ele tem um propósito. Deus, quando ele colocou você no ventre da sua mãe, ele já sabia, ele já te conhecia. Desde o ventre da sua mãe. Às vezes a gente fala, não dá crédito a isso. Mas cada um de vocês tem um propósito aqui dentro. Mas como é que eu vou descobrir esse propósito, Nilma? Se eu não busco, se eu não leio a palavra, se eu não faço a vontade do Senhor, o que adianta falar, Senhor, Senhor, você não faz o que eu mando? Me diz, Anaína. Não adianta, Anaína, falar Senhor, Senhor, e você não fazer o que Deus manda. Quando eu tive a oportunidade de estar aqui na frente, a irmã deu mensagem para mim, né? O pastor mandou, e eu falei assim, meu Deus do céu, não vou não. Não vou não, me deu aquele frio na barriga, eu falei assim, não vou não. Eu vou falar o quê ali? Eu vou falar o quê? Eu vou mandar mensagem para o pastor. Aí quando foi depois eu ouvi, né? Foi aqui na igreja eu ouvi falando sobre a palavra que fala enviarei, como é que é, pastor? Aqui enviarei. E aí aquilo eu falei assim, não, isso está errado, não vou mandar mensagem não, porque se Deus me escolheu para estar ali é porque eu tenho capacidade. Se
Deus ele escolhe você, Branca, para estar aqui, é porque Ele tem capacidade. É porque você tem capacidade. Glória a Deus. É como Silvana falou. Esse altar aqui não é bagunçado. Esse altar aqui não é de qualquer jeito. Então, se Ele escolheu você, é porque você tem capacidade. Glória a Deus. Às vezes tem aquela vontade de dizer não. Bate aquela vontade de dizer não. Não, eu não vou. O que eu vou falar? Mas Deus, Ele te capacita. Basta você pedir a Deus sabedoria. Pede sabedoria que Ele dá. Amém? Eu quero chamar aqui na frente, ó. Se você achar que você já tem sua vida estruturada, a sua família estruturada, não precisa vir. Mas se você achar que precisa da família estruturada, que você precisa da sua família no altar, eu quero chamar aqui na frente. Amém? E o pastor vai estar orando pela sua família. Se você achar que você tem a sua família estruturada, não vem. Mas se você achar que você precisa de ter a sua família, seu marido,